Pá, tudo bem? Meu nome é Madison Ramos, fui atleta de fisiculturismo profissional por 20 anos. Depois usei o meu esporte para aperfeiçoar os treinamentos de vários atletas, de todas as modalidades. Expandiu o seu nome com os lutadores, conseguimos vencer todos os torneios mundiais. Tenho no currículo todos os cinturões do mundo da luta, desde Pride até o UFC. E usamos sempre a musculação para aperfeiçoar as características de todos os atletas dentro de suas modalidades. Então eu tenho campeões aqui de ciclismo, triatletas, nadadores, jogadores de futebol, lutadores e assim por diante. E hoje a gente se especializou também muito no treinamento de operações especiais, grupos de polícia para performance física. Comecei a treinar musculação em 1985. Comecei a competir em 1986, ganhei o meu primeiro título brasileiro de levantamento de peso. Aí em 87 em diante eu parti para o fisiculturismo. Comecei a ter meu auge em 94, a nível nacional. E em 97 fui para fora e ganhei os títulos internacionais, 3 títulos. Na luta, na verdade, todos os atletas aqui de Curitiba eu treinei. Vanderlei Silva, Anderson Silva, Rafael Carvalho, Catel Cubis e assim por diante. E no futebol, várias gerações do Curitiba, ali Pedro Ken, Anderson Gomes, Rodrigo Mancha, piloto de Fórmula 1, Tárcio Marques, e a galera do ciclismo, assim como o Portela. Na verdade, eu conheci o Portela quando acho que o Portela ainda representava a DataRo, que era uma equipe aqui de Curitiba, e eles começaram a vir aqui e eu conheci o Portela. O Portela já era um cara que era um alto nível, já tinha corrido na Europa, e daí ele procurou ajuda e na verdade é uma troca de informações, que nem eu falo. Eu aprendi muito com os ciclistas, com os produtos que eles usavam para performance e consegui colocar algo que eu tinha para melhorar essa performance deles. Então, na verdade, foi uma troca de informações que foi muito bom para mim e foi bom para eles também. Então, por isso que essa parceria durou muitos anos e foi vitoriosa. Cara, para mim foi excelente. É assim, vamos falar de alta performance, né? O cara comendo normalmente, ele me reeducou na parte de nutrição e na parte alimentar, o que nós precisávamos. Nós não conhecíamos nada, muito menos, nem sabia nem o que era carboidrato. Nós já que falar em carboidrato, pô, é pão, entendeu? Arroz, feijão, sei lá o quê, nós não sabíamos nada. E a partir do momento como ele virou, como ele era nosso treinador na época, o meu treinador, o cara que me guiava a como ser um atleta melhor em recuperação de musculatura e coisa, me colocou na musculação, aí eu melhorei 300% assim, em termos de performance, né? E estamos até hoje, né? Faz quase 20 anos que eu conheço o Madison, e depois eu me aposentei no ciclismo profissional, corri 20 anos, ele ficou pelo menos uns 15 comigo, e temos uma amizade fantástica até hoje, né? E aí eu comecei a participar dessas corridas de recorde, né? Fiz um recorde próprio, que foi em 2017, temos 202 km por hora em rodovia pública, e aí montei em 2018 para cá esse projeto, né? Um projeto ambicioso, de muitas marcas, são os melhores que estão ali, as portas estão abertas também, quem quiser entrar, só conectar aqui com o Madison, comigo, tá? Tem tudo no endereço certinho. E, cara, nós estamos aí com esse novo projeto e o Madison, né, chamei ele para ser nosso treinador de volta, que é um recorde do mundo. Vamos tentar a tentativa de passar dos 200 km por hora em pista de sal. Deserto de sal, que vai ser no Salar de Uyuni, Bolívia, né, 2023. Tá faltando 10 meses para a prova e agora chegou a hora dos melhores, que é o Madison como preparador, eu como atleta, nós fazer um negócio bacana, né, com suplementação e outras coisas para atingir essa velocidade, né? São vários títulos, mas bastante. Volta de Santa Catarina 2002, terceiro geral 9 de julho da TV Gazeta em Interlagos, São Paulo, Volta Internacional do Paraná, 4 etapas da Volta de Santa Catarina, 3 vezes campeão paranaense, subida da Serra da Graciosa, contra-relógio, campeão paranaense de estrada, 4º no Campeonato Brasileiro naquele ano,
São muitos títulos, né, que a gente trouxe, né? E durante na gestão que eu estive com o Madson, eu fiquei pelo menos 9 anos entre os 5 melhores das Américas, que é um ranking internacional da América Tour. Ficamos naquela época entre os 5 melhores das Américas, né? Entre Estados Unidos, Colômbia, América Latina inteira, né? Tava entre os 5 melhores do ranking. Não, ele é o treinador do campeão, né? Quem me apresentou foi o Misiak. Jefferson Misiak, outro grande ciclista do Paraná, né? Campeão brasileiro. E aí ele me apresentou, com o Misiak, eu conhecia ele antes, e aí me apresentou o Márcio, daí a gente decolou, entendeu? Porque ele manjava de nutrição esportiva, nós comíamos tudo errado. E assim, entendeu? Né, os loucos se entendem, né? Os loucos se entendem. Porque na verdade é um privilégio quando você pega um atleta de alto nível, que é fácil você lapidar, falta alguma coisinha só. Ele já tinha um nível acima da média, era um cara que tinha já uma performance além dos outros. Então, quando você pega um atleta desse, é um privilégio, né? Porque o pouco que você coloca nele, o rendimento é absurdo. Então, pra gente é um privilégio poder pegar um cara com uma genética tão boa e você colocar o teu conhecimento, que já vem de anos fazendo isso, entendeu? Então, é muito fácil pra gente quando pega um atleta desse, entendeu? Aí a parceria vai longe, porque os títulos vêm, né? Sim, hoje a nossa loja, que completou esse ano 30 anos, é uma das lojas mais antigas do Brasil em suplementos. Hoje é uma boutique pequena de suplementos para os nossos atletas, porque hoje nós fazemos muito mais prestação de serviço. Então, eu com a parte de treinamentos e minha esposa, que depois vocês vão conhecer também, que está fazendo toda a parte nutricional do Portela, a Bia Ramos, ela é especialista em nutrição esportiva. Trabalha com baixa de peso dos lutadores para fazer a performance depois, então é especializada nisso. Então hoje nós fazemos uma prestação de serviço para acompanhamento de treinamento e nutrição. Treinamos atletas e não atletas. Inclusive a grande maioria não atletas que querem melhorar fisicamente por estética. Saúde, né? Saúde e emagrecimento. E claro, é que se destaca muito os atletas porque levam o teu nome, e os policiais porque carregam a tua marca. Então isso te dá o destaque e dá uma credibilidade no trabalho. Então as pessoas procuram por isso, porque falam assim, é sério, é um trabalho de anos e está sempre no topo. Então isso te dá uma credibilidade para você ter os clientes, né? Eu devo falar uma coisa grande que o Márcio me chamava muita atenção, a determinação em sempre foi um cara autêntico. Entendeu? Quando eu chegava na loja dele, que era Alecrim do Campo, né? Todo mundo conhece. Essa é a Retrô. Essa é a Retrô, Alecrim do Campo, né? Ficava na Praça Tiradentes. Ele me chamava muita atenção porque eu já tinha uma determinação, mas ele me ensinou a ter mais ainda a determinação e mais foco, né? Quando me levou para a academia de ginástica e outras coisas, né? Então, cara, ele foi assim um professor de todos esses anos, né? Se os títulos que eu tenho de lá para cá, quando eu voltei da Europa, é graças a ele, a performance que ele me deu e a minha categoria como atleta também, né? Então ele me ensinou assim, a ser assim, um cara assim, já era diferenciado, mas ter uma determinação a mais, entendeu? Um foco a mais, o que ele tinha, o que ele passou para nós. Né? Querer mais, né? Como nós falamos nos bastidores, né? Você quer ser o melhor, você tem que fazer mais que os outros. Você tem que treinar mais que os outros. Porque se você treinar 1 hora a mais que todo mundo, durante um ano você treinou muito mais que todo mundo. Entendeu? Então, para ser o primeiro, você vai ter que sofrer mais que os outros. E outra coisa, não deixe o mundo te apontar dedos, senão você não terá uma vida. Essa é a verdade. E buscar seu sonho, né? E buscar seu sonho. Porque quando eu comecei com a musculação, isso é interessante, quando eu comecei com a musculação, a minha família mesmo falou, para com isso, não dá camisa para ninguém, vai fazer outro curso, educação física. Daí eu falei, eu vou vencer com a educação física. E tudo que eu tenho hoje na vida foi graças à educação física. Foi graças ao trabalho de musculação. Eu nunca saí desse foco. É usar o trabalho de peso, de trabalho resistido, para melhorar a performance, seja em qual esporte nós estejamos trabalhando. Essa é a diferença. Olha, pessoal, quem quiser conhecer o meu trabalho, vir aí na loja, Rua Jacarezinho 366, nas Mercês. Estamos abertos a bater papo, conversa. Venha visitar, venha conhecer sem compromisso. Hoje nós tínhamos umas 8 pessoas reunidas aqui só conversando. Tá? Veio uma equipe da polícia só para trocar ideia e tirar dúvidas, sem compromisso nenhum. Entendeu? A gente está aberto a isso.
Não é só para fazer consulta, para comprar produto. Venham conhecer. O telefone é 322-8318 e no Instagram é a Madison Nutrition Center. Eu sou Bia Ramos, sou nutricionista esportiva, tá? Professora também da pós de nutrição esportiva da Universidade Positivo na área de treinamento de força e hipertrofia. Trabalho com a parte de nutrição de atletas de alta performance, de populações que só praticam atividade física, de pessoas sedentárias, de adolescentes, de criança. Então, a minha área dentro da nutrição envolve todas as faixas etárias e todas as categorias de atividade física. Eu sou nutricionista desde 2014, tá? Sou atleta de competição de fisiculturismo, durante 6 anos eu competi na área de fisiculturismo, fui para o levantamento de peso depois que eu encerrei minha carreira de fisiculturista e sou praticante de musculação até hoje. Então o que a gente precisa saber, Rafa, principalmente, é qual a modalidade esportiva. Então, cada modalidade tem uma característica específica. Então, se eu pego um fisiculturista, eu tenho que fazer um trabalho de ganho de massa corporal, de definição no momento pré-competição, né? Se eu pego um lutador, eu tenho que ver qual que é a demanda que ele precisa de peso para se encaixar numa categoria. Se eu pego um triatleta, o que ele precisa. Então, diversas modalidades, diversas ações com a nutrição. Até porque a demanda energética de cada um precisa realmente só baixar peso. Então, se eu pego um lutador, eu não preciso preservar muito a parte estrutural, massa magra, eu preciso colocar ele dentro da categoria. Agora, se eu pego um fisiculturista, eu preciso exatamente poupar o máximo de degradação daquela musculatura e manter ele com o percentual baixo, com a qualidade da musculatura para ele apresentar no palco. Se eu pego um corredor, se eu pego um triatleta, são modalidades distintas que demandam energia, que você precisa calcular o quanto ele gasta por prova, como é que ele repõe os fluidos, como é que ele repõe sódio. Então, não tem receita nenhuma pronta, fácil de fazer. Cuidar de atleta realmente é trabalhoso, exige conta, mas exige também da gente a individualidade. Então, nenhuma pessoa é igual a outra, né? Nenhuma modalidade, eu posso pegar 3 fisiculturistas e cada um eu tenho que cuidar de um jeito. 3 lutadores, cada um eu cuido de um jeito. Fisiculturismo, tem atletas femininas, tem atletas de luta, tem corredores, ciclistas, maratonistas, triatletas, tem o cara que é só o frequentador de academia, mas que quer ter um corpo tão similar ao de um fisiculturista e que pode mais para frente, de repente, para um palco. Então, tem uma variedade bem grande de atletas. Falando em atleta, tem bastante gente que eu cuido. Você sabe que a gente atende muito atleta, mas a maior parte do nosso público hoje é justamente o boca a boca, que a gente fala. Então, você veio aqui, melhorou seu físico, alguém olhou para você e falou, Rafa, o que você está fazendo? Que você está diferente? Então, o nosso trabalho é muito a pessoa ver a diferença no comportamento do treino, no comportamento do visual daquela pessoa, ou nas escolhas que ele começa a mudar no trabalho dele com relação à nutrição. Então, essa referência é muito pessoal do nosso trabalho. A gente até divulga muito pouco, teria que divulgar mais o nosso trabalho para que a gente atenda um número maior de pessoas. Mas eu preciso ter uma tranquilidade, eu prefiro ter uma consulta muito mais tranquila, mais demorada, que eu reveja essa pessoa com frequência para ela ter adesão ao meu processo de programação nutricional, do que eu ter um volume muito maior. Então, é bem legal o nosso trabalho, é muito pessoal. O projeto com ele é bem interessante, porque ele é um atleta extremamente resistente às intempéries da demanda energética. Então, ele é um cara que consegue lidar muito bem com a parte nutricional, independente do esforço que ele vai fazer. Então, ele realmente, a gente brinca até, é um estudo de caso. Como é que eu vou fazer com que ele tenha mais performance, melhore a composição corporal dele, que ele renda nessa prova que ele precisa, num tempo muito curto, numa velocidade extremamente alta. É bem interessante trabalhar com Portela. No Instagram, meu nome é Bia Ramos, tá?
vai encontrar lá o acesso, é aberto o meu Instagram, tá? A gente tem um local de contato, o consultório que fica na rua Jacarezinho 366, no bairro Mercês. Tem um telefone de contato para agendamento e para tirar dúvidas sobre como que funciona o trabalho, né, da parte da nutrição, que o telefone é 41 9674 1344. Esse a pessoa vai entrar em contato, tem informação de horário, valores da consulta, como que funciona o nosso trabalho, como que eu vejo a pessoa, o que precisa. Então, o telefone é bem importante da pessoa acessar e tirar as dúvidas sobre como que funciona o trabalho. E acompanha nós nas redes sociais, né? Nosso canal do YouTube, né? Bike Speed Record, né? Lá tem todas as marcas, todos os patrocinadores. Toda semana tem um vídeo novo. O que acontece, o que não acontece nos bastidores desse evento grandioso que nós vamos fazer em setembro de 2023. E acompanha nós lá, estamos abertos a todos também para patrocinadores. Forte abraço.